Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 18 de outubro de 2021. Mais uma vez aqui eu queria compartilhar uma palavra, trazer uma reflexão e fazer um questionamento sobre algo que eu acompanhei esse final de semana, sobre o retorno da Andrea Surak e o seu esposo para a igreja, para a Instituição Universal. E ela disse que discorda e não concorda com a postura de algumas pessoas da instituição. Ela não concorda com a fogueira santa, né? E algumas outras coisas, mas que ela confia que o bispo mencionado por ela em sua publicação e a sua esposa são pessoas de Deus. Então eu queria falar sobre isso e desmistificar isso que ela está falando e dizer que não faz o menor sentido isso que ela está falando. Mas antes eu vou colocar um videozinho que tem a ver com esse assunto. Dá uma olhada neste vídeo. Onde está a garantia de que eu vou herdar a salvação? Onde está a garantia de que eu vou para o céu? Não é na minha capacidade de me manter crente. Não é na minha capacidade de me manter puro e sem pecado. Porque vocês sabem, eu sei que nós tropeçamos, que nós pecamos e que nós erramos muito. Então, se a certeza e a garantia de que eu vou para o céu depende de mim, eu não tenho garantia nenhuma. Mas a garantia dada por Jesus aqui: ninguém arrebata vocês da minha mão. Vocês vão ter a vida eterna, porque sou eu que salvo e seguro e sustento vocês. Viram esse vídeo? O reverendo Augusto Nicodemos é um pastor que eu tenho uma grande estima, né? E tenho o meu respeito pelo cuidado que ele tem com a palavra de Deus no ensinamento. É um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais precisamente da Igreja Presbiteriana do Recife, a primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Ele está à frente e eu super recomendo os conteúdos dele, principalmente as ministrações e pregações dele positivas, que faz com que a gente aprenda muito sobre o reino de Deus e melhore o nosso relacionamento com Deus. Então, estão em boas mãos. Para você que não conhece ainda, pode procurar os vídeos dele, o canal dele no YouTube, que é um pastor super bem referenciado, tá bom? É um pastor que prega a verdade do Evangelho e que zela pela palavra, pelo Evangelho, sem diluí-lo. E isso é de muita importância para quem realmente quer aprender mais de Deus. E o pastor está respondendo a um questionamento sobre: é possível perder a salvação? Um cristão que de fato e de verdade teve o entendimento do Evangelho, ele pode perder a salvação? Ele está mencionando no livro de João 10. Eu vou ler aqui essa passagem que ele menciona neste vídeo e vou fazer um paralelo com o que está acontecendo neste momento com a Andrea Surak e o seu esposo, onde esse final de semana ela fez uma publicação revelando que estaria voltando para a Instituição Universal, que ela discorda de algumas pessoas ou não gosta de algumas pessoas da instituição e não concorda com a fogueira santa, mas que ela confia no bispo e a sua esposa, que são pessoas de Deus. E eu vou falar aqui que isso é uma grande aberração, essa fala dela, e é uma grande mentira. E aqui talvez não uma mentira consciente, inconsciente, mas que vai levar muitas pessoas ao inferno ao acreditarem nisso. Então vamos lá, eu quero, mediante este vídeo, eu vou fazer uma comparação e com essa atitude da Andrea Surak. Então, preste muita atenção no que eu vou falar. João 10, no capítulo 25, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, ou melhor, eu vou ler um versículo anterior, por que Jesus estava falando sobre isso? Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no, a palavrinha é difícil, dize-no. Pessoal, trava-língua isso aqui, tá? Mas eu não vou desistir não. Vamos lá, vou ler de novo. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa?
Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Como já vô-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. De repente você vai me perguntar, mas como que você vai colocar André Surak nessa situação? Vamos lá. Alguns fariseus, judeus, estavam pedindo prova de que Jesus fosse de fato e de verdade o Cristo, o que as escrituras indicariam que viriam. E Jesus respondeu para eles: Já vô-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam de mim, mas vocês não creem, porque não sois das minhas ovelhas. Agora entra aqui essa situação que está acontecendo com André Surak. André Surak saiu da Universal, saiu falando muitas coisas, todas elas verdades. Até mesmo eu fiz um vídeo recentemente sobre isso. Às vezes as pessoas rejeitam a verdade porque a pessoa que está dizendo a verdade, o estilo de vida ou a forma de viver dela, não testificam da verdade. Então vamos lá. A Andressa, ela fez algumas escolhas na vida dela que não testificam da verdade que ela está querendo abrir os olhos das pessoas. O que ela falou? Eu não aceito alguma liderança, eu não aceito a fala de parte da liderança, eu não concordo com eles, eu não confio neles, eu não aceito a fogueira santa, mas eu vou voltar porque eu confio no bispo. Ela menciona o bispo Guaraci, a sua esposa, e diz que eles são pessoas de Deus. E por eles serem pessoas de Deus, ela vai voltar a frequentar a instituição, vai estar ali sob a assistência desse bispo e de sua esposa, e ali ela segundo palavras dela, ela se batizou novamente e ela retornou à instituição com o marido. Jesus fala aqui: eu estou fazendo coisas que vocês já deveriam saber que vêm de Deus. Mas vocês não veem que é de Deus porque a mente de vocês e o coração de vocês está distante de Deus. Por isso que não foi revelado a vocês esta verdade. Essa verdade de que eu sou filho de Deus, de que eu sou Cristo, porque vocês estão cheios de vocês não conseguem enxergar. O Pai não revelou a vocês. Então, por que a pessoa sai de uma instituição como a Universal e retorna? Primeiro, ela nunca desejou de fato e de verdade conhecer a Deus. Ela está preocupada em resolver a sua vida, os seus dilemas, os seus problemas. Ela chegou à instituição, aqui na pessoa de André Surak ou qualquer outra pessoa, que chega pela necessidade, principalmente necessidade com relação à vida sentimental, à saúde material. A motivação que levou ela à igreja, aqui à instituição, já começa errada. Ela não foi pelo motivo correto de saber que era uma pecadora e que precisava de perdão, de redenção, do perdão divino, do perdão de Deus. Então elas chegam sedentas para resolver os seus problemas. E aqui não tem como o Pai se revelar para uma pessoa que não deseja o Pai. Por isso que Jesus fala: as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim, já falam de mim. Ou seja, é a obra que vem do alto. Isso aqui não pode ser obra de homens. Mas o coração de vocês estão tão distantes de Deus que vocês não enxergam isso. Que vocês não enxergam que isso aqui é obra de Deus, do meu Pai. E lá no final ele fala: eu e o Pai somos um. Como é que eu posso falar? A revelação da graça,
a revelação de Deus, ela é obra completa do próprio Deus, do Espírito Santo. E para ser revelado o Espírito Santo e a graça de Jesus, as pessoas precisam querer a Deus, desejarem a Deus. Mas se as pessoas chegam desejosas por outras coisas e por outras áreas e não Deus, dificilmente ela vai entender a necessidade maior dela, que não é resolver o problema do casamento, que não é resolver o problema material, financeiro, que não é resolver o problema da saúde, até porque todos nós vamos morrer em um momento, seja mais cedo ou mais tarde iremos morrer. Então, resolver o problema de saúde não é tão importante quanto entender que somos pecadores. Deveríamos buscar a Deus para conhecer a sua vontade e a sua direção para as nossas vidas. Para que nós vivemos? Para que nós para quem nós fazemos as coisas que fazemos? Qual que é a motivação disso? Aquelas pessoas que estavam pedindo prova ou mais prova para Jesus provar que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, o Messias prometido, Jesus falou: eu já fiz, eu já estou fazendo e vocês não estão vendo. A Andressa, ela teve algumas experiências no campo única e exclusivamente da bondade e da graça de Deus com relação à cura que ela obteve, mas ela nunca conheceu de fato e de verdade a Deus. Porque uma vez que você conhece de fato e de verdade a Deus, você não permite a glória de Deus ser usurpada. Você não permite Deus, a glória dele, o ensinamento dele ser usurpado, como é feito nessas igrejas de mercado. Nessas igrejas de mercado, se tem um Deus utilitário que você vai surpreender com a sua fé, com o seu sacrifício, e que você pode exigir dele tudo que é pertinente a essa fé que é ensinada para você. Vida de qualidade, casamento abençoado, um bom emprego, uma boa casa. Que se você cumprir com aquele ritual, com aqueles ritos, com aquela doutrina da instituição, que Deus ele vai te honrar, que Deus ele vai te dar, que Deus vai te abençoar. É como se fosse uma receita de bolo. Venha, você adiciona oferta, dízimo, votos, sacrifício e lá na frente o bolo vai ficar pronto. Ó, Deus vai te dar aquilo que você quer. Por que a Andressa está voltando para a instituição? E aqui tem um grande problema. Ela está voltando e dizendo o seguinte: olha, eu não aceito a direção do bispo Macedo, da sua filha, do seu genro, eu não aceito o bispo A, B e C, mas esse outro bispo aqui, ele é de Deus, eu confio que ele é de Deus, e eu confio que a esposa dele é de Deus. Mas como pode, se ela fala, nas palavras dela, que fique bem claro, que ela não aceita a fogueira santa porque a fogueira santa não está na Bíblia, como pode esse bispo mencionado por ela ser de Deus e a sua esposa também, se ele tem que pregar sobre a fogueira santa? Fogueira santa, tá? Se esse bispo prega algo que a Bíblia não menciona ou não está na Bíblia, ora é heresia e ora ele não é de Deus, porque ele está fazendo com que outras pessoas tropecem por conta desse ensino danoso, que só a Universal, só não, né? Que outras igrejas assumiram e tem também. Então, aquilo que ela está falando, que esse homem é de Deus, pessoal, não pode ser de Deus. Se você é de Deus, você traz a verdade, e principalmente a verdade das Escrituras. E aqui não é a opinião do Leandro. E essa mensagem que ela está trazendo, olha, eu errei, eu sou pecadora, eu não concordo com a fogueira santa, não concordo com Edir Macedo, mas esse bispo aqui, a esposa dele é de Deus. Então pode vir que você vai encontrar alimento. Não, não vai encontrar alimento. E aí vai cair nisso aqui. As pessoas sempre vão buscar a revelação de Deus por aquilo que os seus olhos podem ver. Sejam milagres visíveis, milagres sobrenaturais, seja a ação de Deus no sobrenatural, do arrepio, do choro, de sensações que podem ser medidas. Quando na realidade nós somos convidados a crer sem ver. Crer sem ver.
Hebreus 11, a natureza da fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, não basta eu querer prova de que Jesus é o Filho de Deus, como essas pessoas estavam pedindo, Jesus tendo que fazer mais do que ele já havia feito e estava fazendo. Então, não sou eu que tenho que... Não é Jesus que tem que provar a fé. Somos nós que temos que crer. Mas quando nós nos inclinamos tão somente para os milagres ou para resolver os nossos problemas, a gente vai ficar perambulando em muitas igrejas e denominações, buscando a mensagem que vai mexer e vai confortar o nosso ego, quando na realidade deveríamos ser confrontados nas escolhas de pecados que fazemos ou que escolhemos. Temos que ser confrontados no estilo de vida que escolhemos viver. Então, essas igrejas, com essa mensagem legalista, de que você pode mover a mão de Deus por algo que você dá, por algo que você faz, ela leva as pessoas a desprezarem o próprio Cristo, a graça de Jesus e, consequentemente, a ação de que o Espírito Santo faça uma obra de convencimento na vida dela. Ora, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A salvação vem pela ação do Espírito Santo, revelando que nós somos pecadores, que nós não merecemos nada. Por isso que o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz, se nós dependêssemos de nós para nossa salvação, nós já estaríamos perdidos. Graças a Deus não dependemos de nós, mas única e exclusivamente do sacrifício de Jesus. Se você quer ser salvo, ou se você está salvo, não dependa de você e das suas escolhas, mas creia que Jesus morreu pelos seus pecados. E porque você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você agora vive uma vida que glorifique a Ele. Você não deixa de fazer as coisas erradas por medo do inferno, mas você não faz e não comete ou não vive mais na vida de pecados porque você reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que o sacrifício dele na cruz trouxe vida para você porque você estava morto nos seus delitos e pecados, e porque ele morreu na cruz do Calvário por nós, hoje nós temos salvação pela ação única e exclusiva do Senhor Jesus na cruz. O Espírito Santo nos convence do pecado, mas nos convence mediante a exposição e a pregação da palavra. Por isso que a Andressa está voltando para a Instituição Universal, porque ela nunca teve, de fato e de verdade, a revelação do Espírito Santo da pecadora que ela é, que ela supostamente era. Eu, enquanto acreditei que eu poderia ser alguma coisa ou vencer os meus vícios de acordo com as minhas vontades e deixar de fazer porque eu estava conseguindo, eu caía no mesmo pecado e a mesma coisa sempre. De tempos em tempos, eu caía na mesma coisa. E chegou uma hora que eu falei, peraí, eu não consigo vencer. Eu sou esse pecador, eu sou esse depravado. Mas Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Então eu vou confiar que através do sacrifício dele eu vou conseguir vencer os meus pecados. E ali eu consegui vencer. Isso é a graça que chegou na minha vida. Isso é a revelação do Espírito Santo que chegou na minha vida. Não tem a ver tão somente com o querer do Leandro. Claro, eu quis conhecer a Deus. E quando um ser humano quer conhecer a Deus, quando de fato e de verdade ele percebe que ele precisa de algo maior, que vai trazer saciedade no coração dele. Por exemplo, eu não vou buscar Deus porque eu quero ter uma vida completa, um casamento abençoado, um emprego bom, uma casa boa, um carro melhor, viajar. Não, isso não deve ser, isso deve ser secundário. O principal Deus, tem alguma coisa maior. Tem alguma coisa que precisa para satisfazer, não satisfazer, mas para saciar essa minha vontade, esse desejo de querer coisas. E é o Senhor. Então me mostra o Senhor,
Me ensina como te buscar, me ensina como te adorar, me ensina como te conhecer. E aí entra isso aqui, ó, as escrituras. Por que que ela volta a comer essa lavagem oferecida pela Universal? Porque, de novo, ela vai pautar a salvação dela naquilo que ela deixa de fazer, naquilo que ela não faz mais. E, principalmente, ela vai pautar a salvação dela naquilo que ela dá. Aqui está o erro. Então, se a salvação depende do que eu dou, do que eu deixo de fazer, eu já estou perdido. Mas se eu confio que Jesus é suficiente, e por gratidão a Ele ter me livrado do inferno, do pecado e do vício, dos vícios, eu tenho gratidão e agradeço a Deus todos os dias por isso, certamente eu não posso perder essa salvação, porque ela não é minha, ela é dele. É Ele quem me deu, é Ele quem me ofereceu. O que Ele exige? Somente que a gente creia e que a gente procure viver um estilo de vida que mostre a Ele. Por isso que Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço e elas me seguem. Não adianta você ficar rodando procurando a mensagem que vai massagear o seu ego ou as suas vontades. Você precisa ser confrontado, principalmente nas escolhas e principalmente também nos seus pensamentos, naquilo que você alimenta, naquilo que você alimenta e certamente vai produzir mais para frente. Então você precisa passar por essa transformação de caráter, de mentalidade, precisa nascer de novo. E só quando você deseja de fato e de verdade o Senhor Jesus é revelado. E aí a gente vai entender por que a gente não deve exigir nenhuma bênção de Deus. Por que a gente não pode colocar Deus na parede? Porque somos miseráveis comedores de arroz e feijão. Somos pecadores, pessoal. Não tem nada de bom em nós, mas tudo que é de bom em nós é dom de Deus, é dádiva de Deus, é aquilo que Deus compartilhou para com a gente, o amor, a bondade, a misericórdia. E nós precisamos viver isso nas nossas escolhas e decisões, principalmente no nosso estilo de vida. Então essa mensagem que ela traz sobre o bispo Guaraci e a sua esposa serem pessoas de Deus, não é não. Não é, porque se fossem pessoas de Deus, eles não pregariam heresias, não pregaria algo que a Bíblia não menciona ou não está na Bíblia, mas são acréscimos de homens gananciosos. Então tome cuidado com esse falso arrependimento, com essa falsa conversão, porque mais cedo ou mais tarde o porco vai voltar para sua lavagem. É isso. Quando a palavra de Deus não nos liberta a nossa mente, o coração, mais cedo ou mais tarde vamos voltar a comer aquela lavagem, vamos voltar para a prática do pecado. Talvez por um período usamos focinheira, usamos aquilo que o cavalo usa nos olhos, me deu um branco agora no nome. Então a gente tem que tirar essa venda dos olhos, essa focinheira, e sermos de fato livres em Cristo Jesus. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala: para a liberdade fostes chamados, para a liberdade. Se vocês eram livres, por que vocês se deixaram novamente se escravizar ou escravizar-se? Somos chamados à liberdade e não à liberdade da libertinagem. Somos chamados a mostrarmos Jesus nas nossas vidas, nas nossas escolhas todos os dias. Então, quando Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, isso não é dom do ser humano, mas é dom de Deus. Agora, o ser humano contribui como? Sabendo que ele é pecador, que ele precisa do Criador, porque sozinho ele não consegue nada. E aqui, quando eu falo sozinho não consegue nada, eu não estou falando de coisas materiais ou coisas do mundo, mas a salvação é obra de Deus, é uma dádiva de Deus para com o homem, que não merece, mas ele deu o seu filho, morreu naquela cruz, e hoje, confiando no sacrifício de Jesus na cruz, nós temos a salvação. Então, que você possa refletir sobre isso e que essas palavras cheguem ao teu coração e o Espírito Santo possa tocar e possa transformar a sua mente e o seu coração. Para finalizar, deixa eu só ligar aqui o carro, vou colocar uma música. Presta atenção nessa letra dessa canção,
e aí eu finalizo o meu vídeo, tá bom? Presta atenção. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como é. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Prestar atenção? É isso. Quando nós de fato e de verdade entendemos, quando de fato e de verdade entendemos a nossa posição neste mundo, quando nós nos voltamos para Deus para conhecer o seu caráter, para conhecer a sua justiça, para conhecer os seus atributos e não desejamos mais as coisas do mundo, certamente Deus ele trabalha nas nossas vidas. O Espírito Santo nos convence. Muitas pessoas vão sair dessa instituição e vão voltar, porque elas nunca desejaram de fato e de verdade conhecer a Deus, mas elas queriam resolver algum problema nas suas vidas, alguma situação da sua vida. Que nós possamos olhar sempre para nós e enxergarmos os miseráveis pecadores que nós somos, os depravados que nós somos. Sem Deus nas nossas vidas, nós vamos produzir as piores atrocidades e maldades que o homem conhece. Por isso que nós precisamos de Deus. Então, que você possa convidar o Senhor Jesus a entrar na sua vida, mas não entrar na sua vida para você continuar vivendo o estilo de vida que você vive, o estilo de vida errado, na prática do pecado. Somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Nós confessamos os nossos pecados sempre, justamente para que esse relacionamento e essa ligação com Deus, ela não tenha nenhuma interrupção, não tenha nenhum dedo do acusador dizendo que você não merece. E quando ele vier e disser, o acusador vier e disser que você não merece, fale para ele: é verdade, eu não mereço, mas ainda assim Jesus me escolheu e ele me chamou para ser bênção na vida das pessoas. E que possamos ser essas bênçãos na vida das pessoas e possamos sempre levar as pessoas a conhecerem a cruz de Cristo e a desejarem ao Senhor Jesus. Mais do que qualquer coisa, precisamos levar as pessoas a desejarem o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas Ele vai cuidar. Pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês e até uma próxima.